Bom dia, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida nessa manhã. Tá friozinho, nós estamos aqui bem protegidos, mas um bom dia para você. Ainda que o tempo esteja frio, nosso coração está quente da presença do Senhor. E nessa manhã eu quero refletir com você um pouco aqui no primeiro capítulo de Jó. Você deve conhecer o livro de Jó, é tido como o livro mais antigo da Bíblia, o primeiro que foi escrito, mesmo antes da Torá, os 5 primeiros livros do Velho Testamento. Ali há um relato da vida de Jó, e eu quero te chamar a atenção pelo fato de que Deus está sempre nos observando. Ainda que Ele seja tão poderoso, tão grande, está criando um universo que está em expansão, está olhando para os homens, e de tempos em tempos Ele vem aí. E na verdade o seu Espírito está sobre a terra, né? Lembra nos dias da Torre de Babel? E Deus desceu para ver o que os homens estavam fazendo? Então o Senhor está nos observando. Então acompanhe essa leitura comigo aqui, no capítulo 1 de Jó, a partir do verso 6, diz assim: Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Quero refletir com você sobre alguns aspectos. A história de Jó você deve conhecê-la. Mas veja que interessante, a Bíblia nos mostra que os anjos, de tempos em tempos, vão diante do trono de Deus para prestar conta das suas missões, das suas ações. E nestes momentos, Satanás é permitido estar lá, porque ele foi lançado fora, né, do trono de Deus. Mas Deus permite que ele ainda volte lá. Deus não tirou o poder que Satanás tem e, na verdade, continuou usando ele para cumprir alguns juízos sobre a terra e outras situações também. Mas estavam lá, e quem começou a conversa foi Deus. Ele falou para Satanás: Você viu o meu servo Jó? Meus amados, Deus está nos observando. Como Ele é onisciente, conhece todos os pensamentos em toda parte. Como Ele é onipresente, está em todo lugar. Como Ele é onipotente, Ele é o Todo-Poderoso. Esses são 3 atributos de Deus que não podem ser comunicados aos homens. Ele tem o poder, por exemplo, de estar ouvindo o pensamento de 9 bilhões de habitantes da Terra. Imagine que extraordinário, e estar atento a cada um dos pensamentos, das palavras dos homens. Então, Deus viu a conduta de Jó, viu um homem que estava interessado em agradá-lo, e ele era bastante detalhista. Não é que ele fosse perfeito, muito pelo contrário. Ao ler o livro de Jó, você vai encontrar as falhas de Jó e como Deus tratou com elas, porque Deus sempre nos trata. Trata primeiro os próximos dele. A santidade, o poder de Deus nos tocam, nos iluminam e mostram os lados escuros, a área escura que ainda está no nosso coração, as fortalezas que existem em nosso coração, ou seja, aqueles lugares onde Jesus não é o Senhor, aqueles lugares onde nós mandamos, determinamos, ou o inimigo tem poder e autoridade ali, naquela área de nossa vida. Deus nos observa.
Deus nos observa. E quando Deus observou Jó, ele encontrou algo bom, tanto que o próprio Deus testemunhou para Satanás a integridade de Jó, um homem inteiro, um homem justo, que procurava fazer as coisas corretas. Se você ler a história mais adiante, você vai ver que Jó era tão preocupado, inclusive com seus filhos, ele tinha 7 homens e 3 mulheres. E eles faziam festas de vez em quando. E Jó era tão preocupado que, sabendo que eles iam para essas festas e bebiam e poderiam fazer alguma coisa errada, de tempos em tempos ele chamava eles, levava eles a confessar pecados e a sacrificar ao Senhor para buscar purificação dentro do conhecimento que se tinha naquela época. Veja só o temor que Jó tinha no seu coração. E é um exemplo para todos nós, como um homem justo. E Deus deu esse testemunho. Mas aí entrou em ação o acusador. E você precisa entender que Satanás está sempre procurando algo para nos acusar, para nos derrubar, para trazer prejuízo para nós. E a palavra que ele lançou para Deus foi: você protege Jó, protege ele, tudo que ele tem, e ainda o abençoa, tanto que as propriedades e os bens dele se espalham sobre a terra. Mas tira a tua mão de proteção da vida dele, tira os bens para ver se ele não vai te amaldiçoar. Ou seja, Satanás estava acusando Jó de ser um interesseiro, de só ter temor e de só servir a Deus, porque Deus o abençoava, porque ele tinha muitos bens, muitos filhos, muitos servos. Mas Deus já sabia que Satanás ia fazer essa tentativa. E Deus usou essa situação para tratar a vida de Jó. E Deus permitiu que ele tocasse. E nesse texto, nesses primeiros capítulos, você observa que os desastres começaram a acontecer um atrás do outro. Ele perdeu seus animais, perdeu sua plantação e ainda perdeu todos os seus filhos, que morreram numa casa que desabou sobre eles. E o que Jó fez? O que você faria se passasse por uma situação dessa? De repente tudo lhe fosse tirado. Nesse caso aqui, quase tudo foi tirado de Jó. O fato é que, quando ele recebeu todas essas notícias terríveis, veja qual foi a atitude de Jó. No capítulo 20, do verso 1, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de alguma coisa. Uau! Ele se humilhou e adorou. Veja que extraordinário, como Deus é extraordinário. E como ele tocou a vida de Jó, e como Jó cuidou do seu coração para não murmurar, não reclamar da sua má sorte naquele momento. Eu não sei qual o momento que você está passando agora, mas aqui há muitas lições para nós. Primeiro, que Deus está nos observando, Ele observa os nossos caminhos. E na verdade a palavra do Senhor diz que Deus, nosso Deus, é aquele que observa o nosso caminhar e que retribui cada um segundo as suas obras. Neste momento, Jó foi provado, porque muitas vezes o que vem sobre nós é a provação de Deus, está provando nosso coração. Então Satanás tentou, disse: tira tudo para ver se ele permanece contigo. Ou seja, se ele não tiver nada, ele vai te servir. Se ele não tiver nada, ele vai te adorar. E qual foi a conduta de Jó? Ele adorou, se prostrou, se humilhou na presença de Deus e disse: nu eu cheguei aqui e nu eu partirei. Louvado seja o Senhor. Que eu e você tenhamos esse coração que ama a Deus acima de
todas as coisas, que Ele seja o primeiro, o principal, que Ele seja o teu alimento, que Ele seja a tua força, o teu refúgio, porque nós somos peregrinos dessa terra, estamos de passagem, não vamos levar nada. Então se apegue a Deus, que Ele seja o foco da tua vida, porque Ele te observa, Ele me observa, Ele nos observa, para dar a cada um segundo as suas obras. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, fique firme com o Senhor e Ele te dará vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.